Olá, meu querido. Agora nós vamos para o resumo do livro de Mateus, o capítulo 6. Vamos lá. Do versículo 1 ao versículo 4, Jesus fala sobre não praticar suas obras de justiça para serem vistos pelos homens. Ele fala para não tocar trombeta quando der esmola. Ele fala que os fariseus faziam isso, eram hipócritas porque faziam para serem vistos pelos homens, né, e honrados pelos homens. E Jesus fala que ele já tem a recompensa. E ele fala que nós precisamos fazer em secreto para que o Pai que vê em secreto nos recompense. Também ele fala sobre a oração, do versículo 5, né, até o versículo até o 15, ele vai falar sobre a oração, porque ele também coloca o Pai Nosso. Então Jesus fala que a gente não deve orar como os hipócritas, porque eles ficam em pé nas sinagogas, nas esquinas, e querem ser vistos pelos homens. Tudo também Jesus está focando no que? Em as pessoas querem se aparecer, se amostrar para os outros. Por isso que Jesus falou sobre o ajudar, agora sobre o orar. A oração tem que ser ao seu Pai que está no céu. E ele ensina o modelo de oração, né? Ele fala da oração do Pai Nosso. Ele fala, quando você orar, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos, porque eles acham que por muito repetir serão ouvidos, né? Mas o Pai do céu sabe o que nós necessitamos. E o terceiro ponto nesse texto também, ele fala aqui do oração do Pai Nosso. É um modelo para que você aprenda a orar. É importante você ler o Pai Nosso. Eu estou fazendo pequenos resumos, mas você tem que ler, né, para a gente completar um ano de leitura da Bíblia. O terceiro ponto, ele vai falar sobre o jejum. 3 fundamentos importantes: esmola, oração e jejum. Ele fala que quando a gente jejuar, da mesma forma, a gente não deve querer mostrar para os outros. A gente deve não fazer tocar a trombeta. A gente deve fazer para Deus. A gente deve fazer para que a gente possa se fortalecer em Deus. É do versículo 16 até o 18. E aí agora do 19, ele vai falar dos tesouros no céu, o título, né? Até o 24. Ele fala o quê? Para não acumular o tesouro na terra. Porque ele fala que a terra se a ferrugem corrói. Ele está nos levando a pensar nas coisas do reino dos céus e não nas coisas da terra. Ele fala também que os nossos olhos são candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Interessante que no final aqui ele vai falar sobre os 2 senhores. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou odiará um ou amará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. O único ponto que Jesus fala sobre Senhor, né? E agora no 25 ele vai falar das preocupações da vida, né? Ele vai focar em dizer a você de que adianta você se preocupar com tantas coisas, com roupa, o que vestir. Se ele cuida dos lírios do campo, ele veste o lírio do campo, ele alimenta as aves do céu. Então ele diz, imagine vocês, homens de pequena fé, né? Vocês têm muito mais valor do que elas. Ele fala, por que você se preocupa? É interessante, aqui no versículo 31 ele diz, não se preocupe com o que comer, com o que vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Ou seja, ele está dizendo para a gente não ser como os pagãos, ficar ansiosos pelas coisas materiais, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Cada dia tem o seu mal, cada dia tem a sua luta, a sua peleja. Não dá para a gente querer acelerar o outro dia para hoje. Viva cada dia de cada vez, agradecendo a Deus, honrando a Deus. É o que ele trata aqui do capítulo 6. Amém?